Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Wellington Sintra e essa gravação é como parte da entrega da atividade prática 3 de Computação e Sociedade ministrada pelo professor Samuel. A ferramenta que eu escolhi para fazer o desenvolvimento do jogo foi a Godot. A Godot, que é uma engine gratuita e open source, que ela tem duas características importantes, né? Uma delas é que a linguagem de programação utilizada é uma linguagem de programação própria, chamada GDScript, que tem bastante semelhança com Python, JavaScript, PHP e C++, e que cada elemento do Godot, seja ele um jogador, um menu ou uma fase, é uma cena. E essas cenas são uma hierarquia de nós, que são os elementos principais, que compõem desde textos até animações. Então, um pouco do que foi desenvolvido é uma cena principal, onde a gente tem o nosso patinho, que é o nosso player, e ele tem um trajeto a ser percorrido com alguns obstáculos que são os nossos espinhos. Se eu consigo percorrer todo esse trajeto e chegar até o final sem evitando esses obstáculos, eu encontro a minha patinha e finalizo o jogo. Então, uma demonstração simples para que a gente possa explicar o código é: eu tenho o meu patinho, ele tem as funções básicas, né? Vou para frente, vou para trás e pulo. E eu procuro evitar esses obstáculos. Se eu consigo evitá-los, eu chego até o final, encontro a minha patinha e finalizo. Como foi construído? Então, no nosso player, basicamente, que é o nosso patinho, a gente tem que setar as funções deles, né? De ir para frente, ir para trás e pular. Então, antes de entrar nesse ponto aqui, um ponto que a gente tem que se atentar é a gravidade. Como eu pulo ali, né, eu tenho que sofrer a ação da gravidade, e se eu pulo, eu tenho que voltar ao chão. Como que a gente faz essa tratativa aqui no Godot? A gente cria uma variável chamada gravidade e a gente verifica se o objeto, né, o nosso player, ele não está no chão, ele vai sofrer a ação da gravidade no eixo Y. Para fazer as ações de ir para frente e para trás, a gente verifica a tecla que foi pressionada. Então, se eu pressionei a setinha para a direita, né? É isso que diz essa função aqui. Se eu pressionei esse if, eu ando no eixo X para mais. Se eu pressionei para a esquerda, eu ando no eixo Y para menos. Basicamente, é essa função de ir para frente e para trás. E para setar as funções do pulo, né? Como é que eu faço? Eu verifico. Se o nosso player ele está no chão, então eu só pulo se eu estiver no chão e eu pressionei a setinha para cima, eu vou subir no eixo Y. Outro objeto importante do nosso jogo são os espinhos. Por que eles são importantes? Porque se eu encosto nele, né, ele é nosso obstáculo, eu tenho que voltar até o início. Então eu tenho que verificar. Se o nosso player encostou no espinho, volta para o começo porque o cara perdeu. O que eu verifico? Eu verifico nessa função aqui, né? Eu verifico, então, tem o nosso corpo, que é o nosso espinho. Eu verifico se o nosso player, né, que é nosso patinho, ele encostou no corpo do espinho. Então, se ele encostou no espinho, a gente chama essa função aqui, que faz um reload na cena atual. Qual é a nossa cena atual? Nosso mundo. Né? Então, o nosso patinho vai voltar para o início. Outro objeto importante, a nossa patinha. A nossa patinha, porque ela que identifica se eu ganhei ou não. Então, se o nosso player encontrou a nossa patinha, eu vou chamar uma cena de vitória e concluir, porque a gente encerrou, né? É esse nosso objetivo, chegar até o final sem encostar em nenhum obstáculo e encontrar a nossa patinha. E eu chamo a nossa cena de vitória, que é essa cena aqui. Então, esse é basicamente o nosso jogo. Então, nosso patinho procura evitar esses obstáculos. Se eu encosto, eu volto para o início. Procuro evitá-los. Os evitando, eu concluo e chego até o final.